Existe algo dentro de você pedindo mudança há mais tempo do que você admite. Uma inquietação silenciosa, uma sensação de que sua vida está menor do que a vida que você desejaria viver. Talvez você tenha sucesso em algumas áreas, talvez faça o que deve ser feito, talvez até agrade as pessoas ao seu redor, mas internamente existe um incômodo que você tentou engolir muitas vezes. É como se sua alma dissesse: você não nasceu para viver assim. E mesmo tentando ignorar, essa voz volta. Sempre volta. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez você nunca tenha percebido. Como você vive em escassez, mesmo acreditando que está lutando por prosperidade. E antes de começar, escreve aqui nos comentários: eu escolho sair da escassez. Não é para o vídeo engajar. É porque a sua mente precisa ver você assumindo isso com clareza. Seu cérebro presta atenção nas palavras que você declara. A maioria das pessoas vive em escassez não porque quer, mas porque aprendeu. Aprendeu desde cedo a se preocupar, a se defender, a competir, a temer, a desconfiar. Aprendeu que tem que merecer, sacrificar, sobreviver. Aprendeu que não dá para ser feliz agora, porque primeiro tem que conquistar algo. Primeiro tem que resolver a vida. Primeiro tem que vencer na vida. E com esse pensamento, elas passam décadas esperando a vida começar. O que muita gente não percebe é que a escassez não é apenas falta de dinheiro. Escassez é um estado mental, um padrão emocional, um condicionamento profundo que governa como você enxerga o mundo, como você se enxerga e como você se comporta. Existem pessoas com pouco dinheiro que vivem em abundância emocional e pessoas com muito dinheiro que vivem em escassez constante, com medo, ansiedade, ressentimento e necessidade de controle. A escassez é uma identidade, não uma condição. E quando você veste essa identidade, tudo na sua vida se organiza a partir dela. Você se relaciona com dinheiro através do medo, com pessoas através da cobrança, com o futuro através da ansiedade. Você vive com a sensação de que falta algo, não é suficiente, não vai dar certo. E essa sensação molda suas ações, seus resultados, seus relacionamentos. É por isso que tanta gente vive cansada, frustrada e com a sensação de estar sempre correndo atrás. Não é porque falta oportunidade, é porque falta paz, falta conexão, falta alinhamento interno, falta presença, falta consciência, falta amor próprio, falta espaço emocional para existir. E talvez você esteja vivendo assim sem perceber. Você trabalha, se esforça, cuida de tudo e de todos, resolve problemas, carrega peso emocional que não é seu. E mesmo assim, sente que está atrasado. E sabe o pior? Você acha que isso é normal. Só que não é. Você foi condicionado a acreditar que a vida é dura, que o dinheiro é difícil, que o amor dói, que a felicidade é rara, que descanso é para quem não quer nada, que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que sentir é perda de tempo. E tudo isso se tornou o filtro com o qual você observa o mundo. Quando você vive em escassez, você interpreta a vida através da ameaça. Você está sempre se protegendo, sempre desconfiando, sempre calculando, sempre competindo. Você vive no modo defesa, como se o mundo fosse um lugar onde só os fortes sobrevivem. A escassez rouba sua fé, seu senso de propósito, sua capacidade de confiar. A escassez faz você acreditar que tudo é luta, que tudo é controle, que tudo é risco. E quando você vive com medo, você não consegue enxergar oportunidades. Você passa a vida tentando sobreviver, enquanto outros constroem, criam, inovam, prosperam. Não porque são melhores, mas porque não estão emocionalmente presos. Muita gente acredita que prosperidade é resultado de esforço, disciplina, estratégia. Claro que esses elementos têm seu lugar, mas a base da prosperidade é interna, é espiritual, emocional, mental. Prosperidade é consequência de consciência, não causa. É consequência de identidade, não esforço. É consequência de
Maturidade, não sorte. Você não sustenta aquilo que sua mente não está pronta para receber. Por isso tantas pessoas sabotam oportunidades. Por isso tantas pessoas paralisam diante de possibilidades. Por isso tantas pessoas conseguem recursos, mas perdem tudo rápido. Não é azar, é identidade. É a mente tentando voltar para aquilo que ela reconhece como familiar, mesmo que seja ruim. E agora eu quero te perguntar, quantas vezes você já se impediu de tentar algo porque achou que não era para você? Quantas vezes você se comparou e concluiu que era inferior? Quantas vezes você deixou de receber porque achou que não merecia? Quantas vezes você se limitou para não incomodar? Quantas vezes você aceitou menos porque tinha medo de não ter nada? Essa é a vida da escassez. Ela convence você a não se expandir. A escassez ensina você a se adaptar, a diminuir expectativas, a não sonhar alto, a não confiar, a se contentar com migalhas emocionais, financeiras e afetivas. E você chama isso de realismo, de prudência, de maturidade. Mas no fundo é medo. Medo de ser rejeitado, de fracassar, de ser ridículo, de ser ferido, de ser visto. E aqui está algo que pode doer, mas é libertador. Escassez não é falta de oportunidade. É falta de coragem para sair da identidade que você aprendeu a usar. Por isso pessoas mudam de emprego, mas continuam infelizes. Mudam de cidade, mas continuam perdidas. Mudam de relacionamento, mas continuam carentes. Mudam de projetos, mas continuam frustradas. Porque ainda são as mesmas internamente. A vida muda quando você muda. Quando você começa a dizer não para o que te diminui. Quando você começa a colocar limites. Quando você para de carregar o peso emocional dos outros. Quando você enfrenta conversas difíceis. Quando você assume responsabilidade por suas escolhas. Quando você aprende a descansar sem culpa. Quando você se permite ser autêntico. Quando você para de sobreviver e começa a viver. E nesse processo, a primeira coisa que muda não é o dinheiro, é a paz. Prosperidade sem paz não é prosperidade, é escravidão dourada, é prisão de luxo, é sucesso que custa a alma. A verdadeira prosperidade te expande, não te consome, te fortalece, não te esgota, te dá presença, não ansiedade, te dá liberdade, não dependência. E talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais luta, mais esforço, mais correria, mais horas de trabalho. Talvez o que esteja faltando é descanso interno, respiração, silêncio, fé, clareza, conexão com algo maior. Saber que você não está sozinho. Saber que existe um propósito sustentando sua história. Saber que existe abundância disponível e que você pode fazer parte disso. Mas, enquanto você estiver preso na lógica da escassez, você não vai conseguir receber. Porque quem vive em escassez tem medo de perder. E quem tem medo de perder não consegue receber. Não consegue confiar. Não consegue expandir. Não consegue se jogar. Por isso tantas pessoas permanecem onde estão. Não porque são incapazes, mas porque estão emocionalmente comprometidas com a sobrevivência. E a sobrevivência não deixa espaço para expansão. Você não consegue pensar grande quando está tentando sobreviver. E é por isso que esse vídeo existe. Para te lembrar que você não nasceu para viver em colapso emocional, em repetição, em escassez, em autopunição. Você nasceu para crescer, evoluir, transformar, prosperar, irradiar. E prosperidade não é só dinheiro, é leveza, é conexão, é gratidão, é presença, é paz, é saber que você tem valor, mesmo quando nada está dando certo. Agora eu quero te pedir algo. Se esse vídeo está fazendo sentido, escreve aqui nos comentários o que mais tocou você. Porque quando você coloca em palavras, você traz para a consciência. E consciência é o primeiro passo para a transformação. A vida de escassez acaba quando você começa a tomar decisões que afirmam o seu valor, quando você começa a encarar conversas que sempre evitou, quando você começa a colocar energia apenas onde existe reciprocidade, quando você começa a respeitar seu tempo,
seu corpo, seu emocional. Quando você começa a escolher ambientes que te fortalecem, quando você começa a investir em você mesmo. Prosperidade é resultado de quem você se torna, não do que você faz. E eu sei que talvez uma parte de você queira duvidar de tudo isso. Talvez você pense, é bonito, mas não é para mim. Essa é a voz da escassez. Essa voz que diz que o outro pode, mas você não. Essa voz que diz que é tarde demais. Que diz que você é assim mesmo. Essa voz não é verdade. É condicionamento. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você decide fazer com isso. E talvez hoje seja o primeiro dia em que você decide sair do automático. Decidir viver com mais consciência, com mais autenticidade, com mais coragem, com mais amor, com mais fé. E se esse vídeo chegar na hora certa para você, se fez sentido, se ativou algo dentro de você, não ignora isso. É um convite, um sinal, uma oportunidade, e se você estiver disposto a continuar essa jornada, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Não porque números importam, mas porque eu quero caminhar com você nisso. Quero te lembrar do que você pode ser, do que você pode construir, do que você pode curar. Quero te ajudar a sair da sobrevivência e voltar para a vida. A vida não muda quando algo mágico acontece. A vida muda quando você para de repetir o que te destrói e começa a fazer escolhas que te fortalecem, todos os dias, um pouco por vez. Escreve aqui: eu escolho a abundância. E que essa frase seja mais do que uma declaração, que seja o início de uma nova identidade.